Sabe, a gente fala tanto em inovação, mas e se a própria ideia de inovar estivesse precisando ela mesma de uma inovação? Essa é a grande provocação de uma palestra do Marcos Batista no TEDx. A ideia central é que talvez o foco esteja mudando. Não se trata mais do que a gente cria, mas de quem a gente se torna nesse processo. Ok, vamos mergulhar nisso. Análise toda parte de um paradoxo que, olha, talvez soe bem familiar para muita gente. Porque tantas empresas, tantos profissionais querem inovar, mas no fim do dia acabam paralisados? E o mais interessante é que muitas companhias não quebraram porque fizeram algo errado. Pelo contrário, elas faliram por fazer a coisa certa por tempo demais, presas ao modelo que já não funcionava. Para a gente desvendar essa ideia, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender por que a inovação está em crise. Depois, vamos olhar para o fator humano, para o tal do MVP. Aí vamos diferenciar dois tipos de inovação, explorar uma abordagem guiada pelo amor e, por fim, trazer tudo isso para o nosso tempo de vida. Então vamos lá. A primeira parte da análise foca na raiz do problema. Essa paralisia que a gente sente vem de um conflito, uma verdadeira colisão entre duas formas de ver o mundo que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aqui está o pulo do gato. A gente costuma pensar que para inovar precisa de mais dinheiro, mais tempo, mais tecnologia. Mas o argumento aqui é que a maior barreira não está do lado de fora. Ela está aqui dentro. E é a nossa mentalidade, o nosso modelo mental que nos aprisiona. E essa colisão de mentalidades fica super clara aqui. De um lado, a gente tem a lógica do mundo industrial. Tudo linear, organizadinho, previsível. Só que esse mundo está falindo. Do outro, a gente tem a realidade de hoje, o chamado mundo Bunny. Bunny é uma sigla em inglês para frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, a gente está tentando navegar no caos com um mapa que não serve mais. Simplesmente não funciona. E qual é a consequência desse choque? A gente acaba criando o que se chama de sociedade do desempenho, onde todo mundo tem que performar o tempo todo, usar uma máscara de felicidade e de sucesso. É a cultura da positividade tóxica, sabe? O resultado disso a gente já conhece. Burnout, esgotamento, ansiedade, um aumento assustador de problemas de saúde mental. Certo. Então, se o problema é humano, a solução também precisa ser, né? A análise propõe uma virada de chave. Parar de focar tanto no que a gente constrói e começar a prestar atenção em quem está construindo. Muita gente que trabalha com tecnologia ou startups conhece bem o conceito de MVP, o mínimo produto viável. É aquela ideia clássica. Você cria a versão mais simples possível de um produto que resolve o problema central do cliente para poder testar o mercado sem gastar uma fortuna. Mas aqui vem a grande sacada. A proposta é ressignificar essa sigla, MVP. E se, em vez de um mínimo produto viável, a gente começasse a pensar numa mínima pessoa viável? Ou seja, uma pessoa com as ferramentas internas, os pilares, para não só sobreviver, mas florescer nesse caos do mundo Bunny. E essa ideia de uma pessoa viável nos leva direto para o coração do argumento. A análise faz uma distinção muito clara entre dois caminhos completamente diferentes para a inovação. E essa imagem aqui mostra bem esses dois caminhos. De um lado, a inovação das coisas. Ela é focada nos produtos, no ter mais, em criar o que o autor chama de uma ilusão aumentada. Do outro lado, a gente tem a inovação das causas. O foco aqui é no propósito, no ser melhor, em gerar uma humanidade aumentada. Uma nos distrai, a outra nos conecta. A conclusão é bem provocadora. Inovar em produtos, aplicativos, tecnologias, tudo isso é importante, mas tem um prazo de validade. Agora, existe um tipo de inovação que, segundo a fonte, é a única que realmente fica. Como diz a citação, a inovação do ser é a única digna de admiração. O resto é passageiro. Ok, mas como é que a gente coloca essa inovação das causas em prática? A resposta, por mais que pareça estranha no mundo corporativo, está na palavra amor. Mas calma, não é de um jeito ingênuo. É sobre construir uma cultura baseada em propósito e em respeito profundo. A análise divide esse conceito em 3 pilares, 3 tipos de amor. O primeiro é o amor ao propósito, o ágape dos gregos, que é o nosso porquê. O segundo é o amor ao novo, aquela paixão por criar soluções que de fato ajudam as pessoas. E o terceiro é o amor à filosofia, a busca constante por conhecimento, verdade e ética. O propósito, então, vira o fio que conecta tudo. Mas as pessoas só conseguem ser condutoras desse propósito quando elas entendem de verdade o porquê por trás do trabalho. Não é só saber o que fazer ou como fazer, mas sim para que serve aquilo que elas estão fazendo.
E para a gente fechar, a análise nos convida a trazer todas essas grandes ideias para a escala mais íntima. E talvez a mais importante de todas, a nossa própria vida e o tempo que a gente tem. O autor compartilha que essa visão toda nasceu de um encontro bem profundo com a ideia da nossa finitude. E a partir daí, a morte deixou de ser um tabu para se tornar uma espécie de conselheira, um lembrete constante para a gente focar no que é essencial de verdade. A metáfora que ele usa é muito poderosa. Pense que, no momento em que a gente nasce, uma ampulheta pessoal é virada. E cada dia que passa é um grão de areia que escorre e que nunca mais vai voltar. A ideia de que a gente morre um pouco a cada dia não é para ser mórbida, pelo contrário, é para nos fazer valorizar cada grãozinho que ainda resta. E isso nos leva a pensar sobre como vivemos nosso tempo. Existe o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo que a gente mede e organiza em horas, dias, anos. Mas existe também o tempo Kairos. Kairos é o tempo qualitativo, aquele momento que realmente vale a pena ser vivido, que nos preenche. Viver em Kairos é o que dá sentido à queda de cada grão de areia. E assim, a análise termina não com uma resposta, mas com uma pergunta que fica pra gente. Se escolhermos o caminho da inovação das causas, se vivermos mais no tempo Kairos e se o nosso foco for em quem estamos nos tornando, qual será o futuro de uma pessoa que vive assim? Essa talvez seja a única inovação que realmente importa. Obrigado pela companhia.